Então, vamos lá. Vamos dar início ao nosso balanço do departamento médico, né, do mês de junho. Diante dessa parada da data FIFA, hoje a gente tem 2 atletas em tratamento, né? O Fernando Miguel vem fazendo um tratamento por uma lesão ligamentar no joelho esquerdo, que ocorreu no início de maio, por um trauma durante o jogo do Corinthians, e iniciou o tratamento. Felizmente, os exames não constataram nenhuma lesão instável, o que permitiu a gente indicar um tratamento sem a necessidade de cirurgia. E o atleta vem evoluindo bem, né, fazendo um trabalho final com a fisioterapia, já preparando uma parte de fortalecimento muscular para que o atleta reintegre o grupo nos trabalhos de campo. Tá? Então, está dentro do prazo que a gente estimou, é um prazo de uma lesão em torno de 4 a 6 semanas, então, dentro desse prazo, ele está evoluindo de forma esperada. Tá? Então, fazendo um trabalho final de transição. Já o atleta Pedro Rocha completou 3 meses de tratamento cirúrgico por uma reconstrução ligamentar no joelho esquerdo. Essa lesão que ocorreu no início de fevereiro, né, durante o jogo do Bahia, ele sofreu uma lesão do ligamento cruzado associado a uma lesão meniscal. Foi feito um tratamento cirúrgico no início de março. Esse período inicial, antes da cirurgia, é importante para que o atleta ele diminua o aspecto de inflamação da lesão e que permita uma cirurgia em um momento melhor, que foi feita no início de março. Ele vem evoluindo muito bem em relação aos trabalhos que têm sido programados, já fazendo trabalhos com o objetivo de fortalecimento muscular, enquanto realmente a cicatrização do novo ligamento acontece, que é um período estimado de 7 a 9 meses de recuperação completa da lesão, e ele vem cumprindo todos esses prazos de uma forma excepcional. Isso tudo também por conta da dedicação do atleta, que é um atleta muito profissional nesse aspecto, se dedica muito no tratamento proposto pela fisioterapia, e esse acompanhamento diário é muito importante nesse resultado que ele tem apresentado até agora. Doutor Roberto, boa tarde. Prazer estar falando com tarde. você, Matheus Moro, Jornal Povo. Em relação ao Pedro Rocha, você falou de 7 a 9 meses, é mais trabalho em campo. Tem alguma expectativa de quando o Pedro Rocha vai poder voltar a fazer trabalho em campo, com bola, e talvez ser relacionado e voltar a atuar pelo Fortaleza? Perfeito. Dentro dessa previsão inicial de 7 a 9 meses, ele já está cumprindo realmente as atividades de fortalecimento inicial para ganho de massa muscular, o que vai permitir essa evolução gradual para as atividades de campo. Hoje ele já faz algumas atividades de academia mais voltadas para esse fortalecimento e equilíbrio da musculatura, que é uma etapa essencial para que ele consiga evoluir para as atividades em campo, que inicialmente vão ser movimentos mais simples, né, como trotes e corridas, sem mudança de direção, e eventualmente vai chegar o momento de ele voltar às atividades com bola em campo, com atividades mais intensas, né, que a gente planeja iniciar esse tipo de atividade a partir do 5º mês de cirurgia, é a previsão, para depois realmente ele ir fazendo essa progressão gradual. Doutor Roberto, em relação ao panorama geral do elenco, né? O Fortaleza é um dos clubes que mais jogou esse ano. Teve também a questão da pré-Libertadores, né? Que foram 2 viagens para o exterior. A Sul-Americana também, com 2 viagens para o exterior. Enfim, logística também do Nordeste é muito complicada, né? O Fortaleza é o clube que mais vai viajar na Série A. Como é que o elenco do Fortaleza chegou nessa parada da data FIFA em questão física? Como é que o elenco do Fortaleza está do ponto de vista clínico, né? Esse é um problema bom, né? O fato de ter muitos jogos significa realmente que a gente consegue participar de muitas competições. Então, era um desafio que foi identificado já desde a temporada, da pré-temporada, e a gente fez um planejamento específico, né, com um programa de prevenção de lesões para que a gente conseguisse sustentar realmente o nível de atividade desses atletas com o menor número possível de lesões. Uma vez que a gente sabe que o futebol é uma atividade que tem realmente contato, então, quanto maior o número de jogos, inerentemente vai ter um número maior de lesões esperadas. Isso é algo que já está dentro do nosso planejamento.
mas, de certa forma, a gente conseguiu atuar de uma forma muito boa através aí de uma interação entre os departamentos de fisiologia, fisioterapia e preparação física, que tem uma comunicação muito importante no dia a dia, além do apoio do departamento de nutrição, que fazem acontecer esse resultado adequado, esse resultado positivo que a gente tem até o momento. Algumas das lesões que a gente teve foram lesões traumáticas, né? Então não tem como prevenir esse tipo de lesão, mas realmente do aspecto de lesões preveníveis, como lesões musculares, a gente tem feito um trabalho muito positivo, na nossa opinião. Falando um pouquinho sobre a questão do número de jogos, que é um outro aspecto importante de ser comentado, acho que o Fortaleza, na verdade, é o clube da Série A que tem mais jogos na temporada. Eu acho que isso influi de forma direta nessa sobrecarga no dia a dia para os atletas, né? Não somente sobrecarga do aspecto físico, mas também a sobrecarga do aspecto mental, que influi também nessa questão da importância do trabalho preventivo para o retorno adequado e da manutenção desses atletas no dia a dia. Boa tarde, doutor. Anderson Azevedo, do Futebolês. Dizem sempre que há males que vêm para o bem, né? Fortaleza é o time que mais joga no país, porém com essa eliminação na Copa do Brasil, o time agora só tem o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana. O Campeonato Brasileiro agora vai ser um pouquinho mais espaçado, jogos aos finais de semana, Copa Sul-Americana só lá para o mês de julho, comecinho de agosto. Aí eu queria te perguntar, como é que funciona a junção departamento médico, departamento físico, nessa tentativa de prevenir essas lesões? Porque, por exemplo, chegou um momento que o Fortaleza teve vários atletas lesionados muscularmente. E a gente sabe que o Vojvoda é um técnico que cobra muita intensidade. Então, tem essa questão das partidas, questão da intensidade nos trabalhos, nos jogos, e isso acaba culminando nesse tipo de lesão. Como é que vocês trabalham junto para tentar evitar e dosar essa carga nos atletas? Perfeito. Esse planejamento, obrigado pela pergunta, tá? Esse planejamento é feito no dia a dia juntamente com o departamento de saúde, né? Através do departamento médico, fisiologia e fisioterapia, junto com o departamento de preparação física. Essa comunicação é feita de forma diária e essa análise dos atletas também é feita em tempo real. Então, a gente tem um feedback dos atletas sobre questão subjetiva de cansaço, de recuperação. Esses dados viram informação importante para a comunicação com a comissão principal, que fica ciente desses dados para um planejamento desses atletas nas partidas subsequentes, assim como nos treinamentos. Então, no dia a dia, quando é identificado algum fator de risco, como um atleta que tem um volume de jogo ou um volume de treinos maior, com uma questão de cansaço, por exemplo, identificada, então são feitos alguns ajustes durante os treinamentos e também no planejamento de partidas subsequentes para evitar, ou seja, na prevenção de lesões, principalmente em atletas que têm um perfil de maior intensidade, porque realmente são atletas que têm maior tempo de aceleração e desaceleração, que são parâmetros que a gente usa também na prevenção de lesão, junto com o departamento de fisiologia. A gente tem visto a evolução do Fortaleza desde a saída da Série C em todos os aspectos, dentro, fora de campo, melhorias aqui no PC. Aí eu te pergunto, o que é que o Fortaleza tem melhorado em relação ao trabalho do departamento médico? Questão de parcerias, convênios com hospitais, compra de equipamentos, o que é que vocês têm tido de melhoria para poder desempenhar um bom papel e ajudar também o clube? Perfeito. Eu acho que o trabalho de melhoria estrutural feito pela diretoria e pela presidência inclui todos os departamentos, incluindo o departamento médico e da fisioterapia. Hoje a gente conta com aparelhos mais modernos para a prevenção e tratamento de lesões, e isso tem um resultado muito importante para os nossos atletas em relação ao retorno precoce, às atividades e menor tempo de indisponibilidade dos atletas. Não só do aspecto de aparelhos para tratamento, mas também aparelhos de prevenção. Então, a estrutura de academia atual do clube permite que sejam feitos trabalhos mais avançados de prevenção, com um objetivo de ganho de força muscular e de massa muscular, e que também tem um efeito direto nesse número de lesões ao longo da temporada.
A gente sabe que é uma temporada desafiadora pelo número de jogos que a gente tem. São 42 jogos até o momento, que é um número maior do que qualquer outro clube da Série A. Então, isso reflete diretamente na necessidade de um trabalho preventivo e desse acompanhamento que é feito no dia a dia. Doutor, quando a gente fala, né, de departamento médico, de fisiologia, até de psicologia, a gente, no futebol, eu acho que o consenso geral remete muito aos jogadores, né? Mas hoje, quando eu estava vindo para cá, eu pensei muito na comissão técnica. Por exemplo, o Vojvoda, que é a imagem principal, o treinador, é um trabalho de muita pressão, né, de muita exigência. E eu queria te perguntar como é que funciona o trabalho interno aqui de vocês, do departamento médico, parceria com fisiologia, psicologia, em relação à comissão técnica do Fortaleza, né? Porque a gente sabe que a questão mental, às vezes, afeta também a questão corporal. Como é que vocês administram isso com a comissão técnica e com o Vojvoda? Perfeito. Eu acho que o ambiente de trabalho, assim como qualquer outro ambiente, é essencial para que a gente tenha o máximo de cada atleta desempenhando no dia a dia, sejam em treinos ou em jogos. Esse trabalho de apoio de saúde mental é essencial atualmente no esporte, não só no futebol, mas em todo o esporte de alto nível. É essencial que esse trabalho de saúde mental seja feito de forma diária, esse acompanhamento. Esse aspecto psicológico é muito trabalhado no dia a dia pelo Christian, que faz parte da nossa comissão principal, que é um excelente profissional, e que a gente dá todo o suporte para que seja feito esse acompanhamento no dia a dia. Não só o Christian, mas todo o departamento de saúde, a área médica, de fisioterapia, que tem um contato mais próximo durante essas fases de prevenção e tratamento de lesões, que realmente permite que o atleta ele se sinta mais seguro e que ele tenha uma dinâmica melhor ao longo desses trabalhos que são propostos. Então, acho que isso é essencial nessa resposta e no resultado que a gente colhe no dia a dia. Voltando a falar, doutor, sobre a questão do Pedro Rocha, você citou o Christian, psicólogo do Fortaleza. O quão importante é esse trabalho? Porque, por exemplo, quando o Pedro Rocha se lesionou, foi no início da temporada, foi já na reta final de um jogo que o placar estava resolvido, 3-0, um lance ocasional, o cara acabou se machucando, precisou se operar. Como é que é trabalhada essa questão com o atleta, como era o caso do Pedro Rocha? Porque ele vinha num bom momento, aí o cara se lesiona, se opera, passa 8, 9 meses fora, para voltar. Quando o cara volta, será que vai voltar do mesmo jeito? Será que ele tem aquela confiança de chegar de novo numa dividida firme, num pisão, como foi o caso do próprio Moisés, que no primeiro jogo da temporada também acabou se machucando? Como é que é feita essa parceria também entre o departamento médico e o pessoal do departamento de psicologia do clube? Eu acho que o Pedro Rocha é um exemplo de superação incrível. Eu acho que dentro da carreira muito vitoriosa dele até o momento, e se Deus quiser vai ser mais ainda no futuro, ele foi a primeira lesão mais grave que ele teve. Eu acho que desde o momento zero ele teve uma proposta, uma dinâmica muito positiva em relação ao tratamento que foi proposto. Então, esse enfrentamento de uma forma positiva reflete muito no resultado que ele apresenta no dia a dia de trabalho. Então, é um ótimo exemplo de um atleta que encara o problema de uma forma positiva, e isso reflete nesse acompanhamento muito positivo que ele tem feito até o momento. Essa comunicação do aspecto psicológico para dar esse suporte. Apesar do Pedro ter essa mentalidade positiva, nem todos os atletas têm realmente esse perfil. Então, quando é identificado que o atleta tem uma certa dificuldade em relação a um problema, geralmente no esporte de alto nível se reflete principalmente as lesões ou o desempenho, é feito realmente um trabalho mais intensivo com o atleta, junto com a questão da terapia psicológica no dia a dia, que é feita pelo Christian, e também pelo departamento como um todo, para dar esse suporte no dia a dia. Doutor, no último balanço, né, do departamento médico, que foi no jogo contra o Botafogo no dia 10, o Guilherme estava em protocolo pós-concussão. Como é que está a situação do Guilherme atualmente? Ele já está totalmente liberado para atuar? Eu acho que é importante, até por informação, a gente esclarecer o que é a concussão, né, que foi esse problema que aconteceu com o Guilherme. A concussão significa qualquer alteração de estado mental depois de um trauma na região da cabeça. Felizmente, os exames mostraram que ele não teve nenhuma lesão mais grave, mas existe um protocolo de recuperação depois de uma concussão.
O futebol cada vez mais se preocupa com esse tipo de trauma, então a FIFA ela tem realmente feito adaptações para que exista um menor risco de lesões associadas a esse tipo de trauma. Em outros esportes, isso já é uma preocupação já há mais tempo, que já é feita. Existem estudos para que realmente a gente conduza o retorno do atleta de uma forma adequada. Então, depois de um tipo de trauma na cabeça que o atleta precise fazer um acompanhamento de concussão, é feita uma evolução gradual das atividades, começando com atividades leves e progredindo até atividades mais fortes, e depois que vão incluir o retorno ao gramado junto com os demais atletas. Então, isso é feito através de uma avaliação médica diária, que vai avaliar os sintomas do atleta pós-concussão, que existem sintomas comuns como dor de cabeça, náusea, tontura. Então, é feito esse acompanhamento diário para que o atleta fique sem sintomas e a gente consiga evoluir essas atividades. Normalmente, esse protocolo dura, no mínimo, 5 dias, e isso pode ser postergado de acordo com esses sintomas do atleta. E o atleta Guilherme, ele evoluiu muito bem, felizmente, os exames não mostraram nenhuma lesão, e foi o período adequado para que ele consiga voltar às atividades normalmente. Se inscreva na TV Leão 9Bet, é online, não tem jeito.